Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a reumatologista doutora Letícia Figueiredo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, uma grande alegria estar aqui hoje. Nós também, né? Estamos muito felizes. E ela vai falar hoje sobre artrite psoriásica. Então, explica pra gente o que é esse tipo de artrite psoriásica, né? Sim. Então, a artrite psoriásica é justamente uma doença autoimune articular, né? Que acomete justamente os pacientes que têm psoríase, né? Então, aí a gente precisa entender também o que é a psoríase, que é uma doença também autoimune, sendo que da pele. Então, como é que a gente identifica clinicamente? Geralmente são pacientes que têm lesões cutâneas, eritematosas, com uma superfície mais descamativa, esbranquiçada, né? Relativamente não é tão raro, né? Então, a gente vê em tronco, em face extensora de membros, ou seja, cotovelos, joelhos. E pode ter, às vezes, uma relação, por exemplo, quando tem um estresse, aparecer um pouco mais essas lesões, tá? Então, a artrite psoriásica é justamente quando esses pacientes evoluem com um quadro articular associado, né? Então, tem dor articular, tem, às vezes, periarticular também, né? A gente tem as ênteses, que é a inserção do tendão no osso, que também pode inflamar. Coluna é menos frequente, mas coluna também pode estar acometido nesses pacientes. Então, é bem interessante, importante a gente ter esse conhecimento para em pacientes com psoríase que começaram a evoluir com um quadro articular, a gente dá uma atenção maior, né? Dá uma investigada, é bem importante, tá? E uma coisa que é interessante, né? Que muitas vezes a gente vê que nas doenças reumatológicas, muito delas é mais frequente em mulheres, né? Já a artrite psoriásica é mais parecida, essa frequência no homem e na mulher, tá? E podendo desde 20, 30 anos até 60 anos, claro que pode acometer todas as faixas etárias, mas essa é a faixa etária mais frequente realmente. Tá? Entendi. E como toda pessoa que tem psoríase vai ter essa manifestação nas articulações ou não? Não. A pessoa pode ter a psoríase um longo período de vida e nunca chegar a manifestar o quadro articular ao mesmo tempo, né? Não significa que ela vai abrir o quadro cutâneo e articular junto. Pelo contrário, até 70% dos casos abre o quadro cutâneo e depois de anos ou então meses, isso varia, né? Geralmente anos é que a pessoa abre o quadro articular. E qual é o problema? Que aí justamente às vezes o paciente não associa aquele quadro cutâneo que já teve, porque às vezes abriu o quadro cutâneo, que é mais discreto, não tem relação de intensidade do quadro cutâneo e articular necessariamente. Então, às vezes é um quadro cutâneo discreto e depois de anos abre um quadro articular e ele não associa que aquela lesão na pele que apareceu pode ter relação com o quadro articular, né? Então, sempre o reumatologista vai também investigar, mas você dizer quando procurar o atendimento que já teve um psoríase antes, isso vai ajudar também. Isso é muito importante. Isso é Exato. muito importante. Quer dizer, o paciente portador de psoríase, que depois de muitos anos apresenta algum tipo de artrite e não sabe que isso pode ser a causa, ele tem que comunicar ao médico daquele momento para que seja atendido de forma adequada, né? Isso, e por isso que o reumatologista vai investigando, a gente brinca, vai perguntar de tudo, É o Sherlock Holmes da medicina. Vai juntar ali as pecinhas, de pele, vai perguntar de intestino, tudo. Porque justamente a gente sabe que as doenças reumatológicas, a gente sempre lembra de articulação, músculo esquelético, mas a gente sabe que pode ter envolvimento ou associação com manifestações extraarticulares, né? Então, a artrite psoriásica é um grande exemplo disso. E aí, a gente está chegando num ponto muito importante que, assim, eu suponho, e aí o que eu quero perguntar, que pela origem ser a psoríase, ela é tratada de forma diferente de uma doença articular comum, não seria isso? Isso. Cada doença reumatológica ela vai ter uma forma, um mecanismo de se instalar diferente, né? Então, termina que o tratamento vai ser bem direcionado para tanto o quadro articular, a gente vai ver, né? Como eu mencionei, pode ter o quadro articular, pode ter o quadro cutâneo, pode ter, é raro, mas alguns pacientes, menos de 10%, pode ter doença inflamatória intestinal junto, pode ter quadro ocular junto. Então, a gente vai juntar essas pecinhas de entender que manifestações o paciente está tendo. Claro, avaliar junto comorbidade do paciente, o que é que ele tem de comorbidade, juntando tudo isso, direcionar o tratamento
correto para aquele paciente, né? Então, apesar de ser uma doença só, ela manifesta diferente em cada paciente. Toda doença, na verdade, é assim, né? Então, Sim. o paciente é um indivíduo que vai apresentar a doença daquela forma nele. Então, a gente vai direcionar o tratamento de forma adequada, né? Então, tanto em relação comparado com outras doenças reumáticas, como, por exemplo, um paciente só com psoríase cutânea, o tratamento é diferente do que um que tenha também o quadro articular, muitas vezes, né? E o que existe de arsenal terapêutico hoje para tratamento desse tipo de artrite, assim? Isso, a gente entra, claro, tem a parte medicamentosa, que vai ser com auxílio do reumatologista, geralmente termina tendo tratamento com medicações imunossupressoras, né? Já que é uma doença autoimune, nosso sistema de defesa, que normalmente está ali combatendo agentes externos, infecções, e começa a combater próprias estruturas articulares ou periarticulares. Então, a nossa intenção é deixar esse sistema de defesa mais quietinho, tá? Então, tem a terapia imunossupressora justamente por isso. E aí, claro, anti-inflamatórios a gente usa para dar uma ajudada a desinflamar naquela fase mais aguda. Tratar a dor também, tratar a dor, a gente faz medicações para dor. Terapia tópica, então, às vezes pomada, loções, em acompanhamento em conjunto com o dermatologista vai ser importante nesses pacientes com psoríase. Mas, claro, saindo dessa parte medicamentosa, o que é muito importante, essa parte não medicamentosa. Então, a gente sabe que existem alguns fatores de risco do paciente com psoríase evoluir com um quadro articular, por exemplo. Obesidade tem sido relatado como um fator de risco, então a gente precisa ter um paciente com psoríase, poxa, vamos atentar se não tem uma obesidade que a gente possa cuidar. Algumas infecções podem funcionar como um trigger mesmo também para o quadro articular. E alguns tipos de psoríase também se relacionam mais, né? Psoríase ungueal, né? Que pode ter acometimento da unha, psoríase invertida, ou seja, no umbigo, interglútea, tudo isso chama a atenção, né? Então, voltando para esses não farmacológicos, né? O tratamento da obesidade, tratamento de comorbidades. A gente sabe que pacientes com artrite psoriásica e outras doenças reumatológicas têm um risco cardiovascular maior se a doença não tiver tratado. Então, a gente tem que atentar nesse risco cardiovascular, tratar dislipidemia, diabetes, se for o caso, né, pressão alta. Então, e fora tudo isso, né, a parte cardiovascular, a gente tem também evidência de que pacientes inflamados, pacientes com artrite psoriásica, têm com maior frequência fadiga, ansiedade, depressão, tem o estigma das lesões cutâneas. Quem não conhece, se for principalmente lesões muito extensas, às vezes acha que é uma doença contagiosa. Então, tem esse preconceito que eles sofrem muitas vezes também. Então, tudo isso a gente vai tratar em conjunto, muitas vezes com psicólogo, né? Com psiquiatra. E a parte de obesidade com também equipe multi, nutricionista. Então, a gente tem que ver tudo isso nesse tratamento multidisciplinar no paciente com artrite psoriásica. E uma pergunta, até porque os episódios anteriores, a gente recebeu aqui o Thiago Bozo e falamos muito sobre questões dos tendões, das tendinopatias, que também envolvem articulações, né? Mas aí, no caso, são doenças articulares e de tendão causadas por excesso de uso do exercício físico. E eu te pergunto, se uma pessoa que tem dor e tem uma artrite psoriásica, ela está proibida de fazer exercício físico ou ela poderia fazer em intensidade moderada até como parte do tratamento? Sim, pelo contrário, é indicado de fazer exercício físico, tá? Essa questão do impacto, de intensidade, não tem muita comprovação ainda de que é algo proibitivo. A gente sabe que parte do mecanismo de instalação da doença parece ter um pouquinho de que há certos atritos na articulação, num paciente que tem uma predisposição genética, que talvez já fosse desenvolver de toda forma, pode ser como um mecanismozinho a mais, mas não é que isso é impeditivo de fazer exercício. Pelo contrário, a gente precisa estimular esses pacientes a praticarem exercício, manterem um estilo de vida saudável, né? Sim. É bem importante. Isso é bastante importante num momento, né, inclusive da medicina, que está sendo falado isso, né? A gente tem uma área que é a medicina do estilo de vida que está surgindo com força, é super né? Porque entendemos, né, que o sedentarismo é causa de muitas doenças de cunho metabólico mais do que tudo. Exato. Mas talvez ela se estenda para essas doenças autoimunes, né? Com a medida que o conhecimento científico vai avançando, acho que isso vai ficando mais claro também, claro. né? E é justamente isso que a gente às vezes pensa, poxa, o que é que eu posso fazer então meio que para
evitar que eu venha a desenvolver. Não é que a gente pode mudar algo genético que a gente já tenha, mas o que a gente tem ao nosso alcance é justamente manter um estilo de vida saudável, com a prática de exercício, evitar a obesidade. Às vezes precisa de um auxílio de um profissional, então procurar esse auxílio, né? Então, o que a gente tem ao nosso alcance para fazer justamente isso. Então, acho que é bem importante enfatizar essa parte realmente com os pacientes, né? E tem alguma forma de prevenir? Assim, o portador de psoríase tem algo que ele possa fazer para não chegar nessas manifestações articulares? Ou isso é algo um pouco incontrolável e depende do curso da doença, assim? Isso, em alguns pacientes, na maior parte, vai depender do curso, né? Mas, claro, como eu mencionei, tem esses fatores de risco, né? A obesidade, que parece ser um fator de risco de quem tem psoríase para evoluir para o quadro articular. Entendi. Então, seria uma forma da gente tentar evitar. Tabagismo também tem sido relatado como um possível fator, né, de risco para a evolução, né? Parece ser mais frequente pacientes que fumam do que não fumam em alguns estudos. Então, acho que essas coisas são formas que a gente tem para prevenir ao nosso alcance. Quer dizer, né? o estilo de vida saudável também ajudaria a Isso. prevenir essa manifestação. Exatamente. E o que mais que eu ia perguntar? Com relação a tratamento não farmacológico, eu te pergunto assim, faz sentido o uso de alguns suplementos anti-inflamatórios? Eu me refiro assim a cúrcuma, a ômega 3, tem alguma evidência? Para algumas tem evidência clara, mas Sim. não sei se para esse tipo de psoríase, por exemplo, teria alguma... valeria a pena. Né? Para artrite psoriásica, muitas vezes tem sido relacionado, né, uma maior frequência de comorbidade à dislipidemia, né, como eu mencionei, a síndrome metabólica. Entendi. Nesse sentido, por exemplo, o ômega 3, em alguns casos, poderia ser indicado, né, seja, enfim, como suplementação, ou como aumento de dieta, consumo de peixe regularmente, né, na Exato. dieta. Nesse sentido, valeria a pena, né? Desconheço estudos que digam que evita ou controla mais o quadro articular, mas você tratando essas comorbidades, você tem uma melhora de qualidade de vida, né? Tem um melhor controle de todo o quadro inflamatório, que a gente sabe que a síndrome metabólica, né, a obesidade, querendo ou não, é um estado pró-inflamatório. Então, é a bendita inflamação de baixo grau, que está muito correlacionada com a obesidade. Exato, né? E que cada vez mais a gente tem aprendido um pouco mais sobre isso, né? Sim, como isso predispõe, né, a várias diferentes manifestações inflamatórias, né, que podem permear a área do reumatologista. Exato. Né? Cada vez mais que antes a gente terminava focando muito, parte medicamentosa, tudo mais, e a gente vê que vai muito além disso, né? Sim. Então, é um conhecimento que tem crescido bastante, né? E tem sido bem interessante de se ver, né? Mas é muito importante enfatizar realmente essa parte. Perfeito. Então, bom, estamos chegando ao final do primeiro episódio. Eu queria, assim, se você precisasse deixar um take-home message, assim, um resuminho do que você falou para os pacientes que estão escutando a gente, assim, como prevenir ou eventualmente o que fazer caso você tenha sintomas de dores nas articulações e você sabe que é portador da psoríase. Isso. Acho que pacientes com psoríase têm que estar bem atento realmente de qualquer manifestação articular periférica, ou seja, articulação de mãos, pés, periarticular também, né? Como eu mencionei, as ênteses, então ali no pé, no calcânio, às vezes o paciente tem dor, na coluna. Ter um limiar baixo para procurar um reumatologista, né? Porque a gente sabe que a artrite psoriásica, quando identificada e dado o diagnóstico cedo pelo reumatologista, a gente consegue tratar precocemente, né? Junto com todos os outros fatores de risco, alimentação, obesidade, controle do risco cardiovascular, evitando assim sequelas relacionadas, né, uma doença crônica, mas que a gente consegue controlar bem e o paciente viver com qualidade de vida. Então, qualquer sintoma articular, paciente com psoríase, vale a pena uma avaliação no reumato para descartar, porque às vezes pode ser outros quadros articulares, né, osteoartrite, enfim, mas vale a pena essa investigação para um diagnóstico precoce, realmente. Perfeito. E não esquecer que um estilo de vida saudável pode ajudar a gente a prevenir vários problemas, né? Com certeza, é crucial, assim, acho que é o que tem mais ao nosso alcance, realmente, são essas medidas, né, o estilo de vida saudável, evitar tabagismo, controle da alimentação, né, tudo isso é crucial e eu acho que é o que mais a gente pode fazer
né, como indivíduo, para evitar e cuidar de nossa saúde, incluindo, no caso da artrite psoriásica e psoríase. Perfeito. Então, muito obrigada, doutora Letícia. Imagina, muito esclarecedor, né, o seu episódio. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui nas diferentes plataformas. Muito obrigada à Clínica Move por participar e apoiar esse projeto. Já estamos há 1 ano e meio no ar, agora com mais de 1.000 inscritos e queremos chegar a 2.000, né, logo, né, até o final desse ano. Então, por favor, quem está assistindo a gente no YouTube, no Spotify, agradecemos se vocês puderem interagir da seguinte forma, comentando, compartilhando e curtindo, principalmente o YouTube. O YouTube dá muito valor a isso, para que eles entendam que esse conteúdo tem valor e possa atingir cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo episódio.